Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. No vídeo de hoje vamos falar sobre herança de imóveis, mais conhecido como procedimento do inventário. E vou explicar para vocês o que precisa ser feito, qual é o passo a passo, quais documentos são necessários para esse procedimento e quando ele é necessário, porque às vezes não há necessidade do inventário. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a importância do inventário. O inventário ele se faz de extrema relevância quando a gente tem um imóvel que ele já tem matrícula, ele já tem título registrado em cartório e em sua grande maioria das vezes é possível fazer a transmissão, né? Ou seja, a transmissão é o ato de se fazer uma escritura e o registro dessa escritura. Com isso, é feito a transmissão para os herdeiros. Então, o inventário ele é importante para que você receba todo o patrimônio dos seus falecidos pais, avós, tios, tias, enfim, de quem quer que você seja herdeiro. Tá? Então, o inventário ele vem nesse sentido para que sejam verificados qual é o patrimônio, né, daquele ente querido que faleceu e que você receba todo esse patrimônio, sejam eles bens imóveis ou bens móveis, dinheiro, carros, enfim, tudo que for do patrimônio da pessoa vai fazer parte desse procedimento e você vai receber a partir da finalização do inventário. Muito bem, sabendo da importância do inventário, vamos falar um pouco agora como funciona esse procedimento. O inventário tem um prazo para ser dado entrada, esse prazo é de 180 dias contados da data do falecimento e com isso a gente, após esse prazo, se esse inventário for dado entrada de forma atrasada, vai gerar inúmeras taxas, multas que vocês vão ter que pagar. O inventário geralmente não é barato, mas por que ele não é barato? Porque nós estamos falando, recebendo o patrimônio de uma pessoa. Muitas vezes esse patrimônio é grande, é composto por vários imóveis, vários carros e ainda quando é pequeno, ainda assim, por exemplo, é só um apartamento, mas ele tem um valor econômico e esse valor econômico às vezes pode ser alto e tudo que é baseado em custos do inventário, tudo é baseado no valor desse imóvel, desse carro, desse patrimônio em dinheiro que a pessoa deixou. E então, portanto, assim, todos os impostos são pagos com base no valor desse patrimônio. Impostos, taxas de cartório e inclusive os honorários de advogado. E então, é muito importante que a gente entenda esse prazo e não deixar passar esse prazo, porque senão fica muito mais caro lá na frente, né? Muitas vezes a gente não tem o dinheiro para fazer, mas precisamos buscar meios para isso, ainda que seja vender um dos imóveis ou pedir um adiantamento, né? O advogado pode pedir um adiantamento do dinheiro que está bloqueado na conta do falecido para fazer jus ao pagamento das contas e das taxas pro inventário. E então tem inúmeras formas de se solucionar isso. Mas o que é importante é não deixar a bola de neve crescer, porque senão fica impagável e acaba perdendo todo o patrimônio, né, que aquele ente querido deixou, enfim, e conquistou com tanto sacrifício, então a gente tem que dar efetivamente valor a isso. Agora, em relação aos documentos, quais documentos importantes que eu devo reunir para levar para o meu advogado ou para levar para a minha advogada logo no começo, né, para que a gente consiga já dar andamento no processo. Os documentos essenciais, assim, são documentos pessoais dos herdeiros, de todos os herdeiros, se for possível. Se não for, a gente já sabe que vai ser um inventário que vai ter briga, que vai ter litígio. Então, é importante lembrar que cada herdeiro pode ter o seu advogado, tá? Não é um impedimento que ainda que seja consensual, amigável, mas que cada um tenha o seu advogado. Isso é até bom para evitar brigas lá na frente. Mas é possível também que todos os herdeiros se reúnam e contratem apenas um advogado. Então, reunir a documentação pessoal de todos eles. Documentação pessoal inclui RG, CPF, inclui certidões de casamento, de nascimento, se a pessoa não for casada, inclui
Comprovante de endereço inclui certidões de óbito, né? E também os documentos do falecido, RG e CPF do falecido. Isso é de extrema importância. Às vezes, quando o falecimento é muito lá atrás, a pessoa já perdeu e dá um trabalhão. Tem jeito, mas dá bastante trabalho. Então, basicamente, esses são os documentos, né, das pessoas que a gente precisa, e também precisamos dos documentos dos bens que a pessoa deixou. Esses bens, como eu disse, podem ser bens imóveis, então casas, terrenos, sítios, fazendas, tudo isso tem uma documentação, né, a matrícula, carnê de IPTU, tudo isso tem que ser reunido para levar para o advogado. E documentos de outros bens, como por exemplo, se deixou conta corrente, se tem um carro, se tem um barco, por exemplo, tudo isso tem que ser levado, tudo que é do patrimônio do falecido tem que ser levado também para que a gente possa ter uma ideia de quanto custariam os impostos que tem que ser pagos, né, as taxas de cartórios e os honorários. Então é essa toda a documentação que tem que ser reunida anteriormente à busca ao advogado. Sobre o procedimento do inventário, a gente pode fazer ele de duas formas. O procedimento da forma extrajudicial e judicial. O que isso implica? Primeiro ponto é que, para fazer no extrajudicial, a gente não pode ter menores de idade envolvido. Mais recentemente saiu uma disposição, né, em que pode ser feito, inclusive, o inventário extrajudicial, ainda que tenha filhos menores de idade, desde que a gente tenha uma anuência do Ministério Público. É bem simples assim mesmo, então dá para ser feito, né, desde que seja uma partilha igualitária e que o Ministério Público ele aprove essa partilha. Tudo isso é feito, né, pelo próprio tabelião, em conjunto com o advogado, essa autorização, e normalmente acaba dando certo. Então essa é uma das formas de ser feito o inventário extrajudicial. A outra forma de fazer o inventário seria fazer no próprio judicial mesmo, tá? Normalmente no judicial são duas situações. Ou quando o patrimônio da pessoa ele tem uma briga, né? Então não há um acordo entre os herdeiros, então tem que ser ajuizado no fórum, e aí vai se tornar um processo. São aqueles processos longos, são aqueles processos tenebrosos aí que duram anos por conta de herdeiros que não entram num acordo em relação à partilha, em relação ao valor dos bens, e entre outras inúmeras situações, às vezes escondem bens, né? Então isso acaba se tornando efetivamente judicial. E o outro motivo pelo qual pode ser judicial, se a pessoa efetivamente não tiver dinheiro para pagar no cartório, e isso puder ser comprovado, há alguns benefícios que podem ser requeridos no judicial que não pagaria as custas do processo. Mas tudo isso tem que ser analisado com muita atenção, porque muitas vezes assim, o imposto tem de ser pago de qualquer forma, né? Então, se a pessoa não tiver isenção ao imposto, ela vai ter que pagar. Tanto no judicial, tendo ou não tendo a justiça gratuita, ela vai ter que pagar o imposto de transmissão de bens. Então tem que ficar muito atento com isso e não se iludir aí por ter uma gratuidade de custas, que é muito pouco, às vezes, se comparado a alguns emolumentos de cartório. Então são essas as duas formas de serem feitas um inventário, uma regularização de um imóvel de herança que tenha efetivo registro lá no cartório de registro de imóveis. Todo inventário ele precisa ter um advogado atuando junto com vocês. Então é muito importante a escolha de um advogado de confiança, um advogado que já seja conhecido da família e um advogado que entenda do procedimento de inventário, né? Por mais simples que ele pareça, né, parece que a gente só elenca bens, mas não é bem assim. Nós temos responsabilidade sobre a orientação que nós damos, temos responsabilidade sobre o imposto que é lançado, sobre o valor desse imposto. Se der alguma coisa errada, é para nós que o cliente vem, né? Ele não vai ao cartório, ele não vai ao juiz, ele não vai ao fisco, ele vem no advogado. Então, o advogado tem um papel de suma importância em relação à orientação, a tudo que vai acontecer naquele procedimento de inventário, explicar em detalhes tudo que vocês estão pagando, né? Porque muitas vezes a gente acha, mas isso ficou um absurdo, tá? Mas o porquê que eu estou pagando isso? Entender o porquê está pagando é muito mais fácil do que só receber um boleto em casa e dizer, olha, paga para a gente ir assinar o inventário. Isso não existe. Né? A gente tem que
ensinar o cliente o porquê que ele está pagando todos aqueles emolumentos de cartório, aqueles impostos e o que pode ser feito eventualmente para economizar. E se há alguma forma de se resolver, por exemplo, um litígio, fazendo um acordo. Então, toda essa orientação é o advogado que vai passar para você, né? Não é o cartório, não é o fisco, não é o município, mas sim um advogado da sua confiança que vai chegar para você e dizer tudo aquilo que está acontecendo e te orientar da melhor forma. Por último, algo assim de extrema relevância se eu não fizer o inventário, o que vai acontecer? Gente, é muito complexo, né, dizer o que vai acontecer, mas basicamente a gente tem algumas situações e são situações complicadas, porque não sendo feito o inventário, isso, como eu já falei, se torna uma bola de neve. E uma bola de neve em que sentido? Principalmente de custo, né? Então, quando a gente tem vários imóveis, ou ainda que seja um só imóvel, nós vamos ter que eventualmente pagar um imposto. E esse imposto, hoje, a gente tem, isso muda de estado para estado, mas varia ali de 2% a 8%, né? E então tem que tomar muito cuidado, porque imaginem um imposto de 4% ou 6% sobre um imóvel que vale 500 mil, sobre um imóvel que vale 1 milhão. E assim, mas o valor venal é 200, não interessa. O que vale, o fisco, eles avaliam o valor de mercado e o imposto ele incide sobre o valor de mercado, né? Tem muitos estados que têm avaliação desses imóveis para que seja recolhido esse imposto. Então, muitas vezes se acaba prolongando o pagamento desse imposto e lá na frente vai ser impossível o pagamento. Às vezes o valor do imposto supera o valor do imóvel. Então, já vi muita gente perder um patrimônio porque não pagou o inventário lá atrás e quando foi para pagar, praticamente não valia a pena pagar. Então, deixa sem fazer e de duas uma. Ou não vai ter como fazer uma transmissão desse imóvel, ou vai acabar perdendo esse imóvel se fizer o inventário e não pagar. Então é uma situação muito delicada e tem que ser visto embora seja um momento muito doloroso, né, pós-falecimento de um ente querido e tudo mais, mas a gente precisa entender que é um procedimento que tem de ser feito, né, para que haja essa transmissão para os herdeiros. E quanto antes for feito, melhor e menos traumático vai ser, né, o recebimento dessa herança. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.